Conexão Ciência. É bastante comum que o final do ano chegue carregado de expectativas, reflexões e pareça uma corrida contra o relógio para darmos conta de tudo. Essa pressão pode gerar uma infinidade de sentimentos, dificultando o equilíbrio emocional. Mas a boa notícia é que a organização pode ser uma grande aliada. Planejar, priorizar e alinhar as metas ajudam a trazer mais leveza e bem-estar para esse momento. Para falar um pouco mais sobre isso, convidamos a psicóloga Ana Luísa de Ávila Ribeira Simões, formada pela Universidade Estadual de Maringá e psicanalista em formação. Vamos juntos? Ana, por que o final do ano pode gerar sentimentos de desorganização e ansiedade? O final do ano pode ser uma época capaz de gerar inúmeros sentimentos, entre eles melancolia, animação, desorganização e ansiedade. Em um sentido mais social, o final do ano apresenta-se como uma época de finalização, e a forma como nós lidamos com os fins pode ser projetado nesse período, ocasionando esses sentimentos muitas vezes ambivalentes. Dentro desse contexto, a gente tende a fazer uma retrospectiva a respeito do nosso ano, as metas que traçamos, o que conquistamos, o que perdemos, entre tantas outras situações que se somam para ocasionar esse sentimento. Não podendo nos desligar, do contexto sócio-histórico que a gente está inserido, de produtividade, de ser a nossa melhor versão o tempo todo, é possível que nesse balanço e retrospectiva que a gente realiza de uma forma mais superficial, ou de uma forma consciente ou inconsciente, a gente seja rígido demais com a gente mesmo, com esse sentimento de angústia, sentindo que a gente não foi capaz de realizar tudo o que a gente planejou, ou que a gente poderia fazer melhor. Os balanços feitos dessa forma frequentemente levam à sensação de decepção, de frustração, e isso acaba tornando a experiência do final de ano um encontro com um vazio, com uma perda, com uma falta, tanto do ano que não foi tudo aquilo que a gente esperava, quanto de nós mesmos, da gente ter que lidar com essa falta interna que a gente tem. Por ser entendido como um encerramento de um ciclo, muitas pessoas acabam deixando esse final de ano para as tomadas de decisão que procrastinaram durante o ano inteiro, Então, isso acaba aumentando ainda mais o sentimento de desorganização e angústia. Além disso, no final do ano, a gente se depara com a ambivalência dos significantes, Porque ao mesmo tempo que a gente encara a finalização, o luto vivenciados durante o ano, a gente vive também um momento de renovação, de reencontro, de festividade, ressaltando que esses momentos podem trazer à tona conflitos internos e familiares, assim como o luto, que nesse período os sentimentos e as recordações aparecem de forma mais intensificada. É possível estabelecer uma relação entre organização e saúde mental? Ou ainda, a desorganização pode ser um reflexo de problemas emocionais? A gente pode estabelecer a relação entre a nossa organização e saúde mental na medida que nossa organização pessoal, financeira, do ambiente que estamos, pode aparecer como um reflexo da nossa saúde mental, da nossa forma de se relacionar com o mundo, E a gente projeta, mesmo que sem se dar conta, essa desorganização emocional, psíquica, em nossas vidas pessoais, financeiras, no trabalho. Da mesma forma, isso se dá numa relação dialética. Então, o contexto em que a gente está inserido é muito capaz de influenciar a nossa saúde mental. Então, como que a gente vai ter uma saúde mental se a gente está passando por uma dificuldade financeira, se a gente está passando por conflitos externos a nós, ou se a gente está inserido em um ambiente em que a gente não consegue ter esse momento de autocuidado, dessa autopreservação, Então, a saúde mental e a nossa organização tanto pessoal, financeira, ambiente, elas trabalham de uma forma muito dialética, Uma influenciando a outra. E qual o caminho para traçar metas realistas para o próximo ano? E ainda, planejar o próximo ano no final do atual realmente traz benefícios psicológicos?
sobre qual o caminho para traçar metas realistas para o próximo ano e planejar o próximo ano, né, de uma forma que realmente traga esses benefícios psicológicos, eu respondo que traçar metas realistas e planejar o próximo ano pode ser visto como um processo de autoconhecimento e organização psíquica, pela importância de compreender os nossos desejos, nossas motivações, os nossos padrões de comportamentos que podem influenciar a realização das metas, e até mesmo reconhecer os padrões que a gente tem de autossabotagem dessas mesmas metas. Para traçar essas metas mais realistas, eu acredito que seja um primeiro ponto usar da parcimônia, ser coerente, né? Fazer em um primeiro momento uma lista das suas conquistas desse ano, desde as maiores, como comprar uma casa, entrar em um concurso, realizar aquele sonho que você tinha, né? Que você teve, e quanto das pequenas, dos pequenos passos que a gente foi dando para que seja possível alcançar uma grande conquista. Como, por exemplo, falar um não, impor um limite, ter iniciado um projeto novo, mesmo que o resultado não tenha saído como imaginado, mas dessas pequenas ações que vão formando esses passinhos, né, até conseguir alcançar a meta. Talvez a meta que tinha sido planejada para o ano não foi concluída 100%, mas que você deu alguns passinhos ali, isso eu tenho certeza que você deve ter dado. E é importante esse reconhecimento. A partir daí, é importante a gente traçar as metas para o próximo ano, nos questionando o que realmente a gente deseja. Se é algo por nós ou se é algo pelo outro. Já que muitas vezes essas metas, elas podem estar sendo influenciadas pelas expectativas externas, expectativas sociais, da família, da cultura. Por isso que é importante se perguntar: por que eu quero atingir essa meta? Essa meta é um desejo genuíno meu ou é uma imposição externa que eu estou aceitando? Em um segundo momento, é importante a gente realizar uma autoanálise para o reconhecimento de padrões de repetição. Identificando esses padrões, torna possível planejar metas que sejam mais alinhadas com as capacidades e os limites reais. Por exemplo, se você percebe que você tende a procrastinar quando as metas são muito grandes ou muito mal definidas, ou se existe um padrão de abandonar projetos pela metade, é importante a gente refletir sobre isso para criar objetivos mais estruturáveis e alcançáveis. A partir disso, um terceiro momento, é fundamental conseguir equilibrar o ideal e o real das nossas metas, compreendendo que eles são um processo contínuo. Por isso é importante dividir as metas grandes em pequenas etapas e perguntar a si mesmo se o que você planeja é viável dentro das circunstâncias e recursos atuais. O Cortella fala, né? Faça o teu melhor nas condições que tem, até ter condições de fazer o melhor ainda. Mas eu acredito que o principal ponto seja reconhecer que nem tudo vai sair como esperado. Por isso a importância de criar recursos para lidar com a frustração, que a gente pode estar trabalhando dentro de uma psicoterapia, bem como a flexibilidade para adaptar os planos quando necessário. A organização e o planejamento são importantíssimos, mas a gente não deve esquecer também que existe a beleza da vida no improviso. Ana, então como lidar de maneira mais saudável com esse estresse causado pela pressão de resolver pendências antes do ano acabar? Para lidar de forma mais saudável com o estresse causado pela pressão de resolver pendências antes do ano, acredito que seja importante compreender que ele vai acabar e um novo ano vai começar. Então tá tudo bem flexibilizar esses prazos em prol da nossa saúde mental. É importante lembrar de não ser tão duro consigo mesmo, lembrando as coisas que você conseguiu resolver, as metas que você conseguiu realizar e as conquistas pessoais durante o ano que passou. Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre as relações entre a organização e a saúde mental, que tal entendermos melhor como a organização em diferentes aspectos da vida, trabalho, vida pessoal, relações, impacta o final de ano e também o ano que começa? Confira o próximo episódio do podcast Conexão Ciência.
Conexão Ciência.